Hey designer, beleza? Vinícius aqui. Bom, voltamos agora com os tutoriais do nosso canal com um formato um pouco diferente. Antes eu não aparecia nos vídeos, agora vou acabar aparecendo um pouquinho mais aqui, mas eu queria hoje começar com você falando sobre Illustrator. Esse é um curso gratuito aí, né, com 10 aulas mais ou menos, talvez tenha um pouquinho mais. Mas o planejamento agora é para a gente ter umas 10 aulas de Illustrator aqui. E a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, né, e deixa aquele like que pra gente é importante. Se você já é inscrito aqui, já conhece meu jeito de ensinar, vou ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, né? A gente foi colhendo uns feedbacks aí e vamos melhorar para vocês, né? Chega o microfone agora, estamos melhorando um pouco mais, né, a estrutura. Logo, logo vamos fazendo um lugar bacana aqui para vocês, mas vamos lá. Bom, então a diferença entre vetor e bitmap, né? Por exemplo, o Illustrator ele é um software vetorial. O que seria isso? Ele é um software onde a gente cria logotipos, né, assets vetoriais, ilustrações, né? Então ele é um software muito completo. Na verdade, a premissa básica dele é isso, mas a gente pode fazer muito mais coisas que isso. Além de só criar alguns vetores, né, nós podemos fazer muitas outras coisas aí. Então, por exemplo, vamos para a tela do computador aqui que já deve estar aparecendo para você aí, né? Então, quando você abrir o Illustrator a primeira vez, o que vai acontecer, né? A gente tem a primeira tela nossa aqui, que é a tela de configurações, que é onde eu escolho o que eu quero trabalhar, né? Tipo de documento que eu vou fazer, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa para TV, então você vai ver aqui já o tamanho HDTV, né, que seria 1920 por 1080 pixels. Você vai ter configurações para o iPhone, para celulares, né? Então tem para a parte de internet, né? Tem a parte de vetores, tudo. Eu vou dar um criar aqui. Só falando que o meu Illustrator está todo em inglês. Eu prefiro até devido aos tutoriais que eu assisto na internet. Se eu tiver em português, eu vou traduzindo para você aqui. Então aqui ó, a gente tem o criar um novo documento, né, create new, ou o open, né, que é para abrir algum documento já criado, né. Nós vamos criar um novo documento aqui. Vocês vão perceber que na área dele aqui, né, a gente tem aqui as configurações básicas que eu falei para você. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho os que eu abri recente, ó, A4, 1080 por 1350, que é o tamanho de um post para Instagram, né? Tem aqui 41 por 27, que é o tamanho de um, vamos falar assim, de um tabloide praticamente, né? Tem vários tamanhos aqui. Então aqui ó, é onde eu faço toda a minha configuração. Por exemplo, ó, tem o mobile aqui, tá vendo? Ó? iPhone 10, né, iPhone 8, 7. Aqui eu uso uma versão um pouco mais antiga de Illustrator, né? Acabei não atualizando ele, né? Embora eu preciso dar uma atualizada geral aqui, mas eu acabei não atualizando o meu Illustrator. Eu gosto dessa versão aqui, é uma versão que eu curto usar bastante, até porque eu não uso tanto, mas eu quero mostrar para vocês que eu uso muito mais mesmo o Photoshop, né? Que é uma ferramenta que eu uso bastante, mas o Illustrator ele é uma ferramenta que vai te permitir criar e ir longe, né? É uma ferramenta completa. Então aqui eu tenho a parte de web depois também, né, que é para você criar, vamos supor, criar algum layout para site, alguma coisa, você consegue também criar aqui, né, criar um banner para o site com ilustrações, dá para fazer aqui também. A parte de impressões, né, que é o A4, tem aqui o A3, tem o tabloide que eu falei para vocês, tem várias coisas aqui. Filme e vídeo, né, que é a parte de TVs, né, você tem 4K, você vai criar uma arte do tamanho de 4K, 8K, e assim por diante, HDTV, né, HDV, que é 280 por 720. Então tem vários tipos de configurações que você pode fazer. Aqui, arte e ilustração, você vai fazer algum pôster, vai desenhar alguma coisa, já tem um A4, tem um tabloide, tem um A3, B5, tem vários tipos de tamanho, depende muito da sua necessidade. E aqui ó, a gente tem o preset, né, detalhes de preset. Por exemplo, aqui você pode colocar um nome, por exemplo, né, então vamos supor, se você pegar e digitar aqui, você pode colocar, vamos por aqui, ó, aula 01, vou por starter. Opa, tô em letra maiúscula, eu costumo renomear aqui, ó, aula 01 start. Então, por exemplo, você vai vir aqui, você pode digitar aqui. Aqui eu tenho as medidas minhas, por exemplo, pixels, pontos, né, paicas, incas, que são as milhas, né, pés,
né, pés e milhas, jardas, milímetros, centímetros e metros. Então você consegue ter uma gama completa aí. Por exemplo, se eu estou trabalhando para a internet, eu trabalho em pixels. Se eu estou trabalhando com impressão, medidas, eu trabalho em centímetros e milímetros ou metros, dependendo muito do que eu vou fazer. Nos Estados Unidos é muito comum eles terem pés, né? Trabalhar aqui com os pés, com as jardas, então. Mas aqui a gente trabalha muito com milímetros, centímetros, né? E pixels. Na verdade, eu só trabalho com esses três aí. Bom, aqui eu tenho a minha parte de sangrias, a gente não vai ver isso agora. Tá? Eu tenho a parte entre RGB e CMYK, por exemplo, vou trabalhar em impressão, CMYK. Vou trabalhar com internet RGB. O que difere dos dois? O que difere os dois, para vocês entenderem? O CMYK ele é uma cor mais opaca, por quê? Porque você trabalha com 4 cores, né? Que é o C de ciano, M de magenta, né? O Y de yellow e o K que é o black. Então são 4 cores que se misturam para poder criar as cores. Já quando a gente fala de telas de celulares, de monitores, a gente está falando aí de outro tipo de coisa. Isso aí é o RGB, que é red, né, o green e blue. Essas 3 cores fazem toda a gama de cores que a gente conhece. Então elas são um pouco diferentes aí, né, para trabalhar. Então geralmente, como a gente trabalha muito para a internet, já acaba sendo muito mais RGB do que CMYK, a não ser quando você vai fazer um cartão de visitas, um folder, um flyer, né, mas mesmo assim dá para você criar ele ainda em RGB e depois fazer a conversão na hora de exportar, né, ou na hora de trabalhar aqui. Bom, a gente tem aqui depois, ó, uma outra parte importante que são os pontos, né, que é o PPI. O que é o PPI, por exemplo? Aqui ó, a gente tem, por exemplo, é um tipo de qualidade, por exemplo, pontos. Eu não lembro a sigla exata de PPI, mas por exemplo, quando você fazer uma impressão, por exemplo, é legal você manter em 300, porque a qualidade vai ser muito melhor. Se você for fazer alguma outra coisa, você tem a média 150 e a padrão 72, né? Então, geralmente, para a internet, você consegue trabalhar com 150. Agora, quando é impressão, é de 300 para cima. Né? Eu aconselho daí você trabalhar sempre em 300. Né? E depois tem outras configurações aqui. Mas vamos supor que você vai trabalhar aqui hoje, né, com uma configuração de impressão. Tá? Geralmente, as configurações de impressão, né, você pode manter, se quiser, agora no RGB, para a gente conhecer aqui, né, que tem uma cor mais viva. Vou ensinar você a abrir as partes aqui com as cores, tudo certinho. A gente vai ver o painel aqui rapidinho nessa aula ainda, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou pôr para criar aqui, ó, vou criar um documento no tamanho A4, né? Vamos colocar ele aqui em centímetros, tá bom? Você vai ver aqui que está 21, 29,7, então ele está, né, na vertical e não na horizontal. Se eu clicar aqui nesse outro lado aqui de orientação, você tem uma outra mudança. E aqui eu tenho os artboards. Né? O que são os artboards? São as páginas, pranchetas. Né? Então, por exemplo, posso colocar 1, 2, 3. Vou colocar 3 para você ver como fica aqui. Vou voltar para a orientação aqui. Vou dar um create aqui, que é o criar. Quando eu criar, olha que interessante. Ó, ele criou 3 páginas. Tá? Então, eu tenho 3 páginas para trabalhar. E aqui a orientação, eu posso mexer na orientação, depois eu vou ensinar vocês a fazer essa questão de mexer na orientação delas, para colocar ela um do lado da outra também, não tem problema. Então assim, para você entender, só vou deletar aqui essas artboards aqui, só para a gente poder trabalhar mais tranquilo com duas aqui e dar um zoom melhor aqui pra gente, tá? Bom, essa é a interface do Illustrator. Parece ser muito complexa, mas na verdade não é. Ela é muito mais fácil do que você imagina, né? O Illustrator é um software bem legal, bem prático de trabalhar. E a gente trabalha com, então, vetores. Então, vou mostrar para você na prática como que é um vetor, tá? E o porquê que ele é tão... a gente usa ele para fazer os logotipos, né? A gente geralmente, por exemplo, assim, hoje existem mais ferramentas que você pode criar, mas eu aconselho toda a sua criação, todo o seu processo ser feito no Illustrator, tá? Dá para criar no Canva, dá para criar no Photoshop, mas você em 2 dias vai se arrepender. Por quê? Porque a logotipo ela tem que ser aplicada em várias coisas, por exemplo, cartão de visitas, em banners, né, por próprio digital. Então, às vezes, é fazer um banner grande, né? O que acontece? Você não vai ter a mesma qualidade se você criar só logo no Photoshop ou se criar como imagem, né, em um outro aplicativo aí, como prometem, por exemplo, o Canva.
né, que é um aplicativo excelente, né, tem muito recurso, né, então você tem várias coisas aqui, então vamos lá, vou mostrar para você aqui então o painel aqui do Illustrator. Então aqui, ó, desse lado aqui, né, vou tirar ele aqui, depois eu ensino vocês. Eu vou tirar aqui, isso aqui é a barra de ferramentas dele, né? Aqui é onde a gente consegue fazer tudo acontecer. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, seleção direta, que é a Selection Tool. Eu tenho a Direct Selection, né, que é uma seleção direta de pontos. Eu tenho a varinha mágica, eu tenho o laço, eu tenho a Pen Tool, que, essa ferramenta aqui a gente vai usar muito, a gente não vive sem essa ferramenta. Na Adobe, isso aqui é imprescindível, tá? Eu tenho a Pen Tool de curvatura, né? Eu tenho a ferramenta de texto, tenho ferramenta de linhas. Uma coisa legal da Adobe aqui, que acontece, né? Ela tem um monte de ferramentas. Se você dar um clique e segurar, ela abre muito mais opções, tá vendo? Por exemplo, adicionar pontos âncoras, deletar, né, a parte de mexer só o ponto âncora, tá vendo? Retângulos, elipses, polígonos, estrelas. Então a gente tem uma infinidade de ferramentas, né? Vou apresentar para você aqui algumas, né? Mas aqui a gente está falando de interface. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa outra parte aí de tá mexendo, né, nas outras ferramentas aí. Aqui em cima eu tenho a minha outra parte aqui, que é a parte de arquivos, né? File. Então a gente vai ter a parte para salvar, né? Salvar como cópia, exportar da forma correta, né? Porque tem as formas corretas de se exportar, né? A parte de edição aqui, né? A parte de objetos, né? Onde a gente rasteriza, a gente converte objetos, a gente faz uma série de coisas. Fontes, né? Que são os tipos, né? Que são fontes. Parte de seleção, parte de efeitos, que é efeitos 3D, né, onde a gente converte objetos, né, aí, né, em shapes, né. Então tem alguns outros efeitos aqui, então tem muita coisa que a gente vai estar trabalhando ainda, né. Parte de visualizações, as janelas, né, que é onde a gente pode acrescentar. Se você pegar do lado direito seu, você vai ver que tem a parte de cor, né, a color guide, propriedades, transformação, parte de alinhamento, Pathfinder, que é muito importante aqui, né, as amostras, os brushes. Se o seu não tiver assim, o que acontece aqui, né? O meu ele tá mostrando, né, os assets clássicos, né? Então você pode escolher aqui, né? Eu estou usando os clássicos essenciais. Talvez quando você abrir o seu, ele tá assim, ó, né? Ele tá nesse outro formato aqui. Então tem uma janelinha aqui, né? Switch Workspace, que é escolhendo a área de trabalho. Você tem a área de trabalho para pintura, para criar layouts, para criar traços, né? Para quem usa caneta, eu tenho um tablet gráfico, né? Tá guardadinho ali, que faz uns dias que eu não estou utilizando ele, né? Que na verdade é um display da Rui, um Canva 13, mas eu não estou usando, então ele está guardado ali, né? Em cima aqui do escritório, aqui na outra parte. Então você tem várias coisas, né? Você tem a parte de web. Eu gosto muito do clássico essencial, né? Dos essenciais clássicos. Por quê? Porque foi onde eu comecei, né? Foi onde eu aprendi a fazer isso e a trabalhar com isso, tá? Então aí eu tenho tudo aqui, né? Eu tenho a parte de linhas, né? Que em inglês é stroke. Eu tenho gradientes, tenho transparências, eu tenho a parte de aparência, estilos gráficos. E a parte mais importante que são as layers e artboards, né? Artboards seriam as páginas, né? E as layers são as camadas em que a gente vai estar trabalhando. Então é bem bacana aqui. Bom, aqui seria a página, né, que a gente vai trabalhar. Então tudo que na verdade do design começa numa folha branca, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para você como você pode vetorizar uma logo simples e começar a utilizar as ferramentas que a gente tem aqui. A gente vai ficar por aí nessa aula para não ficar uma aula muito extensa também, para você não ficar cansado aí, porque eu sei que aprender direito é meio cansativo, né? Então eu só peço uma coisa, que você deixe aquele like e que você, né, se inscreva no nosso canal aí para ajudar a gente. Então comenta, né? Foi uma aula bem rápida, essa talvez nem seja uma das aulas mais legais, mas é fundamental apresentar para vocês, tá bom? Então a gente inicia a próxima aula, vou mostrar na prática o que é um vetor para vocês, como que a gente pode redimensionar ele, mexer com ele, e nós vamos começar a fazer nosso primeiro vetor aí,
do zero aqui. Vou mostrar para vocês como vocês podem trabalhar e como trabalhar com as ferramentas corretas para isso. Fechou? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente volta na próxima aula aí. Valeu, até a próxima.